Então, pessoal, vou comentar aqui um pouco sobre o índice. Dia bem difícil aí de ser operado. Ontem foi também meio difícil. Hoje talvez foi bem mais difícil, pelo menos na minha leitura, porque é um dia que ele abre com um gap bem grande, 1.300 pontos, levando aqui para baixo numa lateralidade. Então, você pensa inicialmente em compras. Mesmo que o gap seja grande, você vai esperar alguns padrões, talvez, para tentar comprar. Foi o que eu fiz, então ativei compra, acho que nessa barra aqui, por exemplo. Entendendo isso aqui como uma segunda tentativa de ir acima, falhou e deu stop. Então, ou seja, o preço tem vários suportes aqui nessa região, mas ele vem caindo, mesmo com correções profundas, ele vem caindo e aí vai perdendo mínimas, vai perdendo suportes com uma certa facilidade e vai indo bem longe assim, mesmo com todo esse gap. Então, por esse motivo que é bem difícil de você achar entradas aí no meio, até porque ele não deixa sinais claros de venda. Então, quem consegue vender é por região, é por força, é por pressão, não vai ter sinais assim bem claros daquela barra que você entra com um sinal claro. Até tem algumas barras assim, mas principalmente para quem está começando a metodologia, elas são sinais desconfortáveis e também para quem já está mais um tempo na metodologia, vai ver que esses sinais como essa barra fica em cima de um suporte muito relevante, onde o preço falha aqui pode voltar tudo. Então a compra se torna muito agressiva pela falta de sinal e a venda torna-se um pouco agressiva pelo contexto e pela quantidade de impulsos para baixo que o preço já fez. Então é bem difícil achar esses detalhes que te fazem talvez acreditar na venda. Alguns aqui dos detalhes que poderiam talvez mostrar que ia cair um pouco mais, a cada barra tinha mais chance de cair, eram esses gaps aqui. Então ficou um gap aqui aberto, aí depois ficou outro gap aberto e o preço veio vindo abaixo aqui dos gaps, veio estopou aqui quem estava comprado, acreditando que o preço ia voltar para a lateralidade, acabou estopando. Isso acelerou aqui um pouco mais o preço. E o preço vem aqui pode contar como duas puxadas ou três, não importa muito. O que importa é que ele chegou aqui embaixo com um gap grande aqui aberto e com gaps menores abertos. Então isso aqui poderia levar a um rompimento dessa linha aqui e ele criar um movimento um pouco mais parabólico aqui para baixo. Foi o que acabou acontecendo. E aí depois, mais tarde aqui no dia, o preço continuou tão complexo quanto era no início. Aqui é claro, ele deixou até uma correção que poderia ser operada. Também foi difícil com ordem stop, porque virou TTR. Teria que ser com ordem limitada, ou quem opera com ordem stop tentar pegar pelo menos um para um, caso tenha vendido essa barra, mas aqui é também mais difícil. E aí é claro que em algum momento, aqui assim, você já sabe que a média também começa a ficar relevante, e aí você não vai tentar ou não vai mais operar contra. Aqui no começo ainda era aceitável, se bem que a média estava caindo muito, muito forte, mas era aceitável porque ela não é uma referência muito forte no começo do dia. Isso é tanto verdade que no dia anterior, que foi esse dia aqui, por exemplo, eu vendi essa barra aqui. E quando eu vendi, a média estava assim também, estava reta para cima. Eu vendi, o preço veio nela aqui, passou, fez uma correção, passou e foi para baixo. Então, na lateralidade, ela não importa muito, principalmente no começo do dia. Depois que o preço dá continuidade, aí sim ela já começa a ser mais irrelevante. Então, essa região aqui próxima da média tenderia a levar o preço um pouco mais baixo depois do pullback, foi o que aconteceu. E aqui novamente teste na média móvel, provavelmente faria mais um teste aqui de fundo. Isso aqui, até esse ponto você olhava para o que estava acontecendo no dia, preço aqui abaixo dos últimos suportes mais relevantes. Então provavelmente você teria um dia aqui de tendência de baixa até o fim do dia, uma barra de tendência de baixa, o preço fecharia na mínima. Poderia ser aqui a mínima do dia, nessa região, ou mais baixo, mas o preço tenderia a fechar nessas regiões em termos de probabilidade, mas o dia continua sendo complexo. Então, quando você tem essa continuidade aqui, parece uma correção, talvez duas pernas, o preço já fica sobreposto, não mostra muita força dos compradores, e aí então de repente você tem essa continuidade. O preço também demora para cair, solta essa barra, uma barra que parece que realmente falhou, e aí acima, testou talvez esse ponto de rompimento, praticamente tocou essa região, poderia ser só duas pernas e uma correção para depois continuar caindo ou lateralizar. Provavelmente seria isso. E aí o preço solta essa barra. Então,
Uma barra dessas, para quem está operando lá na hora, isso aqui, invadindo novamente o ponto de rompimento da lateralidade, pode sim colocar o mercado no modo sempre comprado. E a partir daqui você começa talvez até a buscar compras para fechar gaps, para buscar a abertura do dia. Não é uma ideia errada operar nesse formato. Então, de continuidade, você tem isso. Então, o preço ainda tenta vir para baixo mais uma vez e recua acima. E aí você começa a ter algumas barras vendedoras, bem quando o comprador espera uma aceleração mais forte do preço, você tem a volta do preço para esse range aqui embaixo. E aí você já tinha aqui embaixo um gap que ficou aberto, poucas barras a poucas barras, e aqui você tem novos pontos de rompimento para você ficar monitorando para ver se o preço vai conseguir invadir. E aí você pode ficar observando a continuidade, quem está operando provavelmente fez isso. O preço não consegue voltar nessas regiões, então isso aqui é um movimento forte aqui, com uma certa urgência. Então talvez isso aqui vai ativar novamente compras nessa barra. Nessa barra são trades que talvez eu faria, né, se eu estivesse ali operando, porque realmente parece que aqui o mercado mudou de comportamento e pode ser que não seja mais um dia de tendência de baixa e sim um impulso para cima. Apesar de que, é claro, você sempre precisa entender, tem a correção do dia, pode segurar também, que é esse 50%, mas a gente olha primeiro pro price action, comportamento do preço parece que vai mais para cima. E aí, então uma nova falha, que dificilmente vai chamar compradores de price action, porque o sinal ainda não é muito forte. Precisaria de mais força. Agora os compradores estão um pouco fortes. E aí você já tem isso. Então, qualquer um que compra aqui provavelmente nessa barra já vai desistir. E alguns talvez vão até entrar na venda para tentar buscar mínimas, mas talvez as vendas aí não sejam tão confortáveis devido a esse impulso, a que ele ainda não conseguiu fechar os gaps. Então, isso tudo ainda pode ser só um pullback para esse ponto de rompimento para ir para cima. Então, essa dificuldade de superar em um dia assim, realmente faz um pullback, mas falha e vai lá embaixo. E quando você acha que vai fechar o gap, se você vendeu, ele volta para cima com barras consecutivas. Então pode ser realmente o teste do ponto de rompimento e te levar agora realmente lá mais para cima. Isso tudo aqui é uma armadilha de duas pernas na queda, por que não? E aí o preço começa aqui, talvez seja um sinal, um dos mais importantes que aconteceu nesse momento do dia, que é o preço começar a cortar a média móvel, a média ficou lateral e o preço começou a cortar a média móvel, falhou urgência na compra, começou a falhar urgência na venda, então já dá para presumir que isso aqui pode se tornar bem complexo aqui no meio, cortando a média móvel para todo lado, e é mais ou menos o que acontece a partir daqui. Então o preço vai lá, ainda testa o gap, e aí depois parece que realmente solta um sinal de compra. Se você está olhando nesse momento, talvez você vai estar até pensando aqui em uma wedge, levando para o fundo do mercado. Em uma região de impulso aqui anterior, fechamento de gap, isso aqui pode ser uma reversão, pode ativar aqui um tipo de reversão, um tipo de fundo duplo para levar mais alto e vai tentar invadir novamente o ponto aqui de rompimento. E aí o mercado volta a ficar complexo nessa região da média móvel e aí em algum momento ele vai e rompe. Realmente agora parece que o mercado se decidiu e vai para baixo. Então isso engana muito quem está cuidando ali em tempo real. Só que aí você tem que cuidar dessas coisas aqui. Então, as últimas vezes que perdeu as mínimas aqui, andou só um pouquinho. Então, pode ser que aconteça a mesma coisa. Tanto é que foi o que aconteceu. Aí depois o preço viola que é a mínima. Quando você acha que vai realmente, ele solta esse barrão contra. E aí, se você vem aqui e desenha como se fosse um novo tipo de wedge, por exemplo, isso aqui, aí você quer pegar uma compra aqui, nessa região com a barra de sinal, a barra de sinal já te leva lá para cima. E isso aqui já é tarde no dia, bem tarde no dia. Isso aqui já foi mais de 4 horas, eu acho, da tarde. Então, isso aqui sendo bem tarde aqui no dia, já te dificulta novamente para quem está operando. E aí você volta para aquela ideia, preço cortando a média móvel. A média móvel está aqui pelo meio. O preço continua cortando a média móvel. Então, não é um dia muito fácil de ser operado. Na parte da manhã não foi. Foi difícil achar as boas entradas. E aí nessa parte da tarde, com certeza, assim, bem complexo e alguns sinais falhando, né? Então, dessa leitura da forma que eu mostrei, é mais ou menos o que eu tento ver em tempo real. E algumas coisas aqui falharam, algumas coisas pareciam que era uma urgência para um lado, e depois virou para o outro lado e falhou também. Então, para quem opera o Ed tentou comprar essa barra, falhou também, teve que estopar. Quem vendeu achou que estava rompendo aqui com o momento,
Aqui já seria uma venda mais errada, porque aí você teria que ver o que está acontecendo nas últimas vezes que viola fundo. Então, provavelmente uma armadilha, mas diante de um mercado assim, com um gap daquele tamanho, o preço corrigindo 50% de toda a queda e voltando a cair, dificilmente você vai colocar uma compra aqui contra o mercado, porque talvez esse mercado que feche na mínima do dia, a mínima pode ser aqui ou pode ser mais baixo. Então é difícil também comprar. Você tem a barra grande de sinal, o stop talvez é muito caro, até pelo horário do dia, talvez você não vai conseguir pegar um movimento que compense aqui para cima, talvez não dá tempo disso acontecer. E mesmo que você entre, aí você olha a continuidade, talvez você vai sair fora. A continuidade te leva alto numa região que pode ser uma lateralidade, que o preço está cortando a média móvel. Te leva para alto nessa lateralidade. E aí, de repente, parece que vai romper essa região. Falha abaixo de barra de venda e deixa a barra vindo acima. Mas, claro, uma outside bar, então bem arriscado, mas o preço fica acima do ponto de rompimento mais macro principal. Está indo acima, fechando barras acima com continuidade. Isso aqui já é muito tarde no dia, então aqui já é mais difícil considerar isso aqui para operações, mas o preço também não desenvolve. Então, no fim das contas, ele cria só um movimento aqui mais complexo, rompe máximas, falha, rompe mínimas e falha, aqui também rompe mínimas, falha, rompe máximas aqui, essas máximas aqui menos relevantes, aqui mais falha, aqui falha por bastante, praticamente naquele momento parecia que era um pullback aqui para dar uma continuidade. Mas muitas coisas aqui falham nesse fim de dia. Então o preço tem um impulso aqui mais forte, que vem perdendo suportes, sem muitos sinais para os vendedores. E aí depois o restante do dia é que o preço fica bem lateral, bem confuso, bem complexo nessa região e difícil de você conseguir pegar bons swings principalmente. Talvez alguns scalps seria possível, mas no geral é um dia que não é muito fácil, principalmente para quem está iniciando aí no mercado. Você tem movimentos mais complexos. Em dias anteriores aí teve alguns movimentos até melhores, que funcionaram melhor pelo menos, como as armadilhas de duas pernas, outra armadilha na queda, que não funcionou tão bem, mas depois você tem uma wedge que funcionou aqui muito bem, para quem se posicionou cedo e conseguiu segurar o trade com o stop correto. Você conseguiu pegar movimentos, e os movimentos tiveram continuidade, então os rompimentos quando funcionaram, quando pareciam que iam funcionar e deram sinais de urgência, características de rompimento forte, como essa barra, também funcionou, por isso levou à continuidade. E aí no dia de hoje essas coisas foram um pouco mais difíceis de acontecer. E quando os rompimentos aconteceram, eles vinham também de correções muito profundas algumas vezes, então também era mais difícil de você achar realmente o time, o momento certo para entrar no mercado. Até porque isso aqui, por exemplo, vem de correção profunda. Então você não vende abaixo aqui de ponto de correção profunda. Mas aí o mercado acelera em algum momento. Então ele fica mais difícil. Ele acelera, mas não deixa tantos sinais bons assim. Em vez disso, ele deixa no meio do caminho dos grandes outside. Ele deixa tentativas de reversão em ponto de novo suporte. Então, mais ou menos o que deu para ver hoje aí no dia, no índice.